Olá, povo de Deus, eu estou com a Bíblia Sagrada aqui e ela está aberta no livro de Apocalipse. Você já reparou aqui conosco que a escatologia ela tem vários braços e vários momentos de interpretação. Você já reparou também que ela dialoga com muitas áreas da própria teologia. E isso faz com que a escatologia seja, ao meu ver, uma das matérias mais difíceis dentro da própria teologia. A compreensão da escatologia e uma boa compreensão da escatologia se vale muito de sua boa compreensão da cristologia, da própria teologia como matéria que origina a doutrina de Deus, a doutrina do Espírito Santo, tipologia bíblica, hermenêutica bíblica e vários outros pontos elementares para uma boa compreensão. A própria história da escatologia é válida e necessário para que você compreenda também a origem, a origem de todo o arcabouço escatológico. Hoje, especificamente, neste vídeo, nossa análise recairá única e profundamente acerca das visões escatológicas, e nós não vamos falar sobre cada uma delas. Apenas nós vamos dar o conceito, o fechamento dos termos de cada uma das visões escatológicas existentes. Meu nome é Alan Calixto. Você está no canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você. Em poucos minutos nós falaremos acerca de alguns pontos sobre cada uma das escolas de interpretação escatológica. Quando nós falamos em alguns vídeos anteriores, falamos a você acerca de um homem estudioso, doutor em teologia, que fala especificamente sobre os métodos de interpretação escatológica. Os métodos de interpretação escatológica possuem pelo menos também as mesmas características dos métodos de interpretação geral da Bíblia, que são dois: a interpretação figurada e a interpretação figurada, melhor dizendo, e a interpretação literal. Por causa destas interpretações, desses dois vieses de interpretação, nós temos vários braços escatológicos, ou várias correntes escatológicas de interpretação. Vai depender muito, por exemplo, se você tem uma tendência mais voltada para o arminianismo. Se você tem uma tendência mais voltada para o arminianismo, ou seja, corrente teológica de Jacó Armínio, do século XVI, da segunda metade do século XVI, por isso posterior à Reforma Protestante, ou se você tem uma tendência mais calvinista, de João Calvino, também ali, que bebeu água na Reforma e também, ele é um próprio reformador, né? Ele era um próprio reformador. Para falar a verdade, quem bebeu a água da Reforma foi Jacó Armínio. João Calvino foi um dos reformadores que, junto com Agostinho Martinho Lutero, trabalhou ali na Reforma. Vai depende muito se você tem uma corrente mais pentecostal ou mais reformada. Vai depender aí também, todas essas correntes escatológicas dependerão de como é a sua própria teologia, como você estuda teologia e quem são os seus pais teológicos, né? Isso vai depender também. No nosso caso, obviamente, como nós somos assembleanos e a maioria, esmagadora maioria dos assembleanos são arminianos, né?
e pelo fato de serem arminianos, têm uma tendência, com maior facilidade, também ter uma inclinação a John Wesley, da Inglaterra. E a teologia de Wesley vai dar propulsão para as outras teologias que sucederão, principalmente de cunho pentecostal, ok? O pentecostalismo clássico bebe na água de John Wesley, fundador da Igreja Metodista Episcopal nos Estados Unidos da América, em Chicago, e depois, obviamente, da Igreja Metodista Wesleyana, tá ok? Então, se eu bebo água em Armínio, bebo água em Wesley, obviamente, bem provavelmente eu beberei água em Calbart e bem provavelmente eu beberei água a partir daí em John Nelson Darby, né? E outros estudiosos mais de cunho pentecostal. Falando sobre isso, nós vamos entender então que quem bebe água naquilo que é chamado de pentecostalismo clássico ou deuteropentecostalismo, bem provavelmente tenha uma corrente de interpretação escatológica futurista. Nós vamos ver aqui o que é o futurismo. Se você tem uma tendência a beber água com expoentes da Reforma, como João Calvino, né? Outros expoentes reformados, também você tem o próprio Jonathan Edwards, né? Que também era um reformado, era um puritano. Você tem aí uma boa possibilidade, se não me falha a memória, já para a contemporaneidade aí, John Piper, né? Aqui para nós entendermos e para vocês entenderem também, homens como Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, né? Eles são já reformados, presbiterianos, e por esse motivo têm uma larga pretensão de serem pós-milenistas e também, obviamente, pós-tribulacionistas. Identificando isso, nós vamos identificar agora o que é, de fato, cada uma dessas correntes teológicas. Eu disse a você em um vídeo anterior, em alguns vídeos anteriores, que nós vamos fazer questão de tentar ao máximo vestir a roupagem de cada visão escatológica e tentar mostrar para você aqui cada visão escatológica na sua pormenorizadamente. Aqui hoje a nossa análise recairá apenas em mostrar a você a conceituação e a explicação do seu significado. Nós não vamos entrar em pormenores. O que nós vamos fazer é apenas falar para você o significado de cada visão da interpretação escatológica. Se eu não for suficientemente preparado para vestir a roupagem de cada visão, o que nós vamos fazer? Nós vamos convidar pessoas aqui de visão diferente e vamos bater esse papo aí maneiro dentro da escatologia, ok? Dito isto, o que seria, por exemplo, a visão escatológica futurista? A visão escatológica futurista, ou seja, quem é futurista, considera que a maior parte das profecias bíblicas ainda vão se cumprir, ok? Tendo como evento desencadeador o arrebatamento da igreja. Isso aqui vai ser fundamental para eu saber também, dentro de uma visão escatológica futurista, eu vou precisar saber se eu sou pós-tribulacionista, se eu acredito num arrebatamento parcial,
se eu acredito no arrebatamento antes da tribulação ou no meio da tribulação. Portanto, para quem é futurista, ele pode ser tanto parcial quanto pré-tribulacionista, pós-tribulacionista ou mesotribulacionista, ok? E baseia-se muito, o futurista, baseia-se muito nos livros, por exemplo, de Daniel capítulo 9, versículos 24 ao 27, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 5, depois o versículo 16 ao 18. Para embasar, inclusive, a tribulação de 7 anos, tá ok? Para o futurista. O que é a visão escatológica e historicista? Considera que o Apocalipse é uma história em que os fatos já se cumpriram na sua maior parte. Ou seja, o historicismo olha para o livro do Apocalipse como uma história linear, que ao longo da própria história humana, o Apocalipse foi sendo cumprido, ok? O Apocalipse foi sendo cumprido ao longo da história humana. E eles vão, por exemplo, usar o livro do Apocalipse no capítulo de número 2 e capítulo 3, que é a carta às 7 igrejas da Ásia Menor. Eles vão usar cada uma destas 7 igrejas como pertencente a um período específico da própria igreja. Ou seja, aquilo era um símbolo, né? Também existiu a carta, ok? O historicismo acredita que existiu essa carta, mas que ele também identifica estas cartas como períodos históricos da igreja. Da igreja. Visão corrente escatológica preterista. A corrente escatológica preterista considera, portanto, que o Apocalipse já se cumpriu integralmente na época do Império Romano, quando subjugava Palestina, incluindo a destruição do ano 70 depois de Cristo, né? Aquela famosa luta ali dos romanos contra os judeus palestinos da sua época, que a batalha durou de 66 a 70 depois de Cristo, segundo Flávio Joséfo, né, na história de Jerusalém, né, ali, a história dos hebreus, e também o próprio Eusébio de Cesareia, na história eclesiástica, os primeiros 4 séculos da era cristã. Eusébio de Cesareia também vai falar sobre esta destruição do ano 70 depois de Cristo. Então, o preterista, como você sabe muito bem aí na língua portuguesa, o pretérito é algo que já é passado. É passado. Então, quem é da corrente ideológica de interpretação escatológica preterista acredita que tudo já se cumpriu, culminando no ano 70 depois de Cristo, tá ok? E existe uma quarta linha de interpretação escatológica, que podem ser chamados de simbolista, idealista ou espiritualizada. Identifica, inclusive, uma visão quase que maniqueísta do livro do Apocalipse, ok? Quase maniqueísta do livro do Apocalipse. O que é maniqueísta? É aquela visão dualista, bem e mal, certo e errado, falso ou verdadeiro. É aquela visão dualista do Apocalipse, em que o bem vence o mal. É apenas uma luta, é apenas uma analogia, é apenas um símbolo. Por que idealista? Porque apenas está no campo das ideias. Aquilo na realidade não aconteceu, foi apenas uma construção de gênero literário que usa muito a iconografia para poder identificar determinado ponto elementar. Então, corrente ideológica, corrente escatológica simbolista acredita
que a sua análise é apenas simbólica, é apenas espiritual, é apenas uma luta, uma alegoria idealista, ou melhor dizendo, dualista entre o bem e o mal, em que no final o bem vence o mal. Vamos recapitular, portanto: corrente historicista, corrente preterista, corrente futurista e corrente, portanto, simbolista, ok? Corrente simbolista. Corrente futurista, ainda tem muita coisa para ser cumprida a partir do evento desencadeador, que é o arrebatamento da igreja. Corrente preterista, não tem mais nada para se cumprir, tudo já aconteceu no período do Império Romano, quando subjugava Palestina até o ano 70 depois de Cristo. Corrente simbolista, o Apocalipse é apenas uma luta alegórica entre o bem e o mal, em que no final o bem vence o mal. E a corrente historicista acredita que ao longo da história humana o livro do Apocalipse já se cumpriu na sua maior parte e que inclui inclusive os capítulos 2 e 3 da história da igreja para identificar períodos históricos na própria igreja. Esmina identifica o período, a igreja perseguida. Tiatira, igreja imperial, e assim sucessivamente, ok? Nesse sentido. Quando nós falamos ainda dentro da escatologia sobre o milênio, ainda existe correntes de interpretação escatológica. Você tem, por exemplo, o pré-milenismo histórico. Você possui o pré-milenismo dispensacionalista, o pós-milenismo e o amilenista. O amilenista acredita que não existe um milênio literal, apesar do prefixo a, do amilenista, na palavra, né? O prefixo a dá o sentido de negação. Eles não é que eles negam o milênio, eles acreditam em um milênio, só que este milênio é um milênio figurado. Inclusive, quem faz parte de uma corrente de interpretação escatológica simbolista, geralmente ele é amilenista, porque ele vai trabalhar simbolicamente tudo, tá ok? Então o milênio para eles não é literal, ele é figurado. É um período de tempo, e inclusive para os amilenistas, nós já vivemos, nós que eu digo, o mundo já vive esse milênio de tempo, este ato de tempo que pode ser 100 anos, 500 anos, 2000 anos, 1000 anos e assim por diante. O pós-milenismo, que geralmente são os reformados, aquilo que eu falei no início, e também os puritanos, tem a visão de que Cristo volta entre a primeira e a segunda vinda. Tá? Então, para os pós-milenistas, nós entendemos então que eles até acreditam em um milênio literal, mas nós passamos por todo este processo primeiro, passamos pela tribulação de 7 anos, passamos por aquela tribulação que o próprio Deus, próprio Jesus, vai falar que nunca houve na terra, nem jamais haverá, né? Esses dias fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Passamos por isso tudo e depois, só depois, é que Cristo volta para levar, né, a igreja ou estabelecer o seu reino na terra. O pré-milenismo dispensacionalista geralmente está corroborado com aqueles que acreditam na visão da interpretação escatológica futurista, ok? Não necessariamente é uma regra geral, mas uma boa percentagem acredita, portanto, que para os futuristas eles também são pré-milenismo. Agora, pode ser pré-milenismo histórico, né? Como também o pré-milenismo dispensacionalista. Pré-milenismo dispensacionalista geralmente bebe na água da teologia de Darby, né? John Nelson Darby
principalmente a partir de 1850, ou seja, século XIX, próximo de nós. Então ele vai, John Nelson, né, vai identificar, por exemplo, ele vem da Grã-Bretanha e vai identificar, portanto, 4 dispensações principais, tá ok? 4 dispensações. Ele vai, na realidade, John Nelson Darby vai beber na água de da era da patrística, chamado Irineu de Lyon. Então, Irineu de Lyon vai justamente fazer com que haja esse conceito da dispensação, porque Irineu vê 4 dispensações na Bíblia. Então vamos lá, de Adão ao dilúvio, de Noé ao êxodo, de Moisés à encarnação do verbo e da encarnação, ou seja, de Jesus, até o fim do mundo. Quem fala isso? Irineu de Lyon. Posteriormente, vai ser sistematizado uma ideia do dispensacionalismo a partir de John Nelson Darby, tá ok? John Nelson Darby. Geralmente esta corrente é uma corrente que tem visão futurista, ok? Então, basicamente é isso. Nós vamos ficando por aqui para poder não ficar um vídeo muito longo, e espero que você tenha gostado aí, identificado cada parte, e os próximos vídeos nós vamos tentar trazer futurismo, base bíblica, preterismo, base bíblica, historicismo, base bíblica, simbolismo, base bíblica. Nós vamos ver cada um na sua individualidade e também nós vamos ver tudo aquilo que abarca o arrebatamento e o milênio. Para o arrebatamento, você tem arrebatamento parcial, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e mesotribulacionismo. Para o milênio, você tem todos esses que nós acabamos de falar aí: pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalismo, pós-milenismo e amilenismo. Ok? Deus abençoe sua vida. Você está no canal Galardoar de Ensino. O ensino é de presente para você. Deus abençoe em nome de Jesus. E eu peço encarecidamente, inscreva-se, compartilha, ative o sininho das notificações, coloque em todas para que você não perca esta série eletrizante, emocionante e extraordinária. Também comente aqui e dê o seu joinha para nós podermos aí identificar que esse vídeo é relevante para você. Deus abençoe sua vida. O ensino aqui é de presente para você. Deus abençoe.